Como encontrar uma boa igreja? No início do ano, nós precisamos tomar muitas decisões e uma das decisões mais importantes da vida de todo cristão é escolher o lugar onde ele vai congregar. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas às vezes encontrar uma boa igreja é como procurar uma agulha em um palheiro. Com tantas opções e estilos diferentes, às vezes nós nos sentimos perdidos. Talvez nesse começo do ano, começo de 2025, ano em que nós estamos gravando esse vídeo, você tenha mudado de cidade, esteja começando uma nova fase na sua vida, ou simplesmente você está buscando um lugar onde você possa congregar, onde você possa crescer espiritualmente. E isso é muito importante. Deve ser uma prioridade na vida do cristão, encontrar uma igreja saudável. E seja qual for o motivo pelo qual você está agora procurando uma igreja ou transicionando de uma igreja para outra, eu quero te lembrar que escolher uma igreja não é apenas uma escolha prática. Escolher uma igreja é uma decisão espiritual. Então, o que eu quero fazer com esse vídeo é te ajudar com alguns passos fundamentados na palavra de Deus e com esses passos te ajudar a identificar uma igreja onde você possa pertencer, onde você possa crescer e onde você possa servir. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus já preparou esse lugar para você. E meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a encontrar. Vamos para alguns passos bem práticos. Primeiro de tudo, se você está à procura de uma igreja saudável, à procura de uma boa igreja para você congregar, para você pertencer, servir, crescer, primeiro de tudo, ore a Deus. Fale com Deus a respeito disso. Tudo que nós formos fazer, qualquer decisão que nós formos tomar, precisa ser regada à oração. O Salmo 25, verso de número 4 e 5 diz: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me. Deus está disposto a nos direcionar. Então, fale com Deus a respeito do seu desejo, da sua necessidade de encontrar uma igreja onde você possa servir, onde você possa ser cuidado, onde você possa ser abençoado. E confia em Deus. Deus vai te colocar numa comunidade onde você possa crescer espiritualmente e servir ali com os dons que Ele te deu. Segundo passo que você pode tomar é avaliar as doutrinas fundamentais dessa igreja. Talvez você já esteja visitando, então avalie as doutrinas fundamentais dessa igreja. Você precisa buscar uma igreja que seja fiel às escrituras. Então, por exemplo, será que essa igreja ela crê na autoridade e na inerrância da Bíblia? Muito importante isso. Ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Procure saber se essa igreja ensina que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus. E procure também saber se essa igreja ela proclama todo o conselho de Deus sem medo dos temas difíceis. Se é uma igreja corajosa, que prega de fato a palavra de Deus com autoridade, que prega expositivamente, que ensina todo o conselho de Deus. É interessante também nesse momento você observar a declaração de fé dessa igreja e se a pregação ela é centrada na palavra de Deus. Às vezes você tem igrejas onde a pregação parece mais um momento de autoajuda, um momento meio coach, aquele negócio. Não, procure uma igreja que pregue biblicamente, que alimente a sua alma, que conforte você naquilo que você precisa ser confortado e que console você naquilo que você precisa ser consolado. Terceiro passo, avalie a liderança espiritual. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3 diz: Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Quero que você entenda que é Deus quem estabelece o padrão para os líderes espirituais. Então procure saber se essa liderança, a liderança dessa igreja, é uma liderança saudável. Procure entender se os pastores demonstram humildade, se servem com amor. Você não pode estar numa comunidade onde você percebe que os líderes estão ali por interesse financeiro, onde as pessoas não estão interessadas na sua alma, mas estão interessadas no seu dinheiro, naquilo que você pode proporcionar, e você precisa avaliar isso. Veja se os líderes eles vivem como exemplo do rebanho, porque, meus irmãos, irmãs,
Pastores não lideram pela imposição, pastores devem liderar pelo exemplo. E perceba também se os líderes dessa igreja são acessíveis e cuidam das necessidades do povo. Imagine você estar numa igreja onde o pastor não sabe nem quem você é, não sabe o seu nome, não consegue liderar você de perto. Eu penso que essa é uma questão que você precisa considerar, porque eu consideraria numa eventual mudança ou procura de uma nova igreja. Em quarto lugar, observe o amor e a comunhão dessa igreja. Uma igreja saudável, ela é caracterizada por um amor genuíno entre os membros. Veja se essa igreja é uma igreja acolhedora, se ela acolhe as pessoas de diferentes origens. Veja se tem aquele espírito de unidade e encorajamento na igreja. Perceba se essa igreja valoriza os relacionamentos autênticos e se promove uma comunhão verdadeira, intencional e saudável. E nesse sentido, eu preciso dizer para você, em todas as igrejas, em absolutamente todas as igrejas onde você for, você encontrará dificuldades relacionais. Porque nós cristãos estamos em diferentes níveis da nossa caminhada com Deus, da nossa maturidade espiritual. Então as pessoas são imperfeitas e nós vamos sempre ter algum nível assim, de dificuldade relacional. Não busque uma igreja perfeita, busque uma igreja fiel, busque uma igreja saudável. Não existe igreja perfeita, gente, mas existe igreja fiel, igreja bíblica, igrejas saudáveis, amorosas e que eu tenho certeza que serão uma bênção para a sua vida. Quinto lugar, procure uma igreja que incentive o seu crescimento espiritual. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa ser um lugar onde você possa crescer no conhecimento de Deus, no seu relacionamento com Deus e no conhecimento da palavra, no conhecimento da Bíblia. Então considere se essa igreja ensina a Bíblia de forma clara e prática, se ela está de fato fundamentada na palavra. Perceba se nessa igreja você tem discipulado, você tem estudos bíblicos que podem consolidar a sua fé. Observe ainda se essa igreja ela valoriza o desenvolvimento espiritual de todas as faixas etárias, incluindo crianças, jovens e adultos. Então observe isso. Veja se essa igreja proporciona, está preocupada com o crescimento espiritual dos seus membros. E vale aqui também lembrar, multidões não indicam discipulado. Às vezes nós pensamos, nossa, aquela igreja tem uma multidão, então obviamente lá é uma igreja saudável. Nem sempre, gente, nem sempre. Então você precisa de fato testar, olhar, averiguar. Prefiro igrejas que valorizam o crescimento espiritual e não apenas os números. A igreja local, ela é essencial para o seu crescimento espiritual. Sexto lugar, analise as oportunidades de servir. Entenda que você vai para uma igreja não apenas para ser servido, mas para servir. Igreja não é um lugar onde você apenas recebe. Igreja é também um lugar onde você entrega e onde você se entrega. Deus nos chamou a usar os nossos dons para edificar o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo diz que todos somos cooperadores de Deus. Então, quando você estiver procurando essa igreja, você precisa se perguntar, existe espaço nessa igreja onde eu posso utilizar os meus dons e os meus talentos? Essa igreja ela incentiva os membros a se envolverem ativamente no ministério. Nós precisamos de uma igreja saudável, onde nós vamos pertencer, onde nós vamos crescer e onde nós vamos servir uns aos outros. Então, quando você pensar numa igreja, não pense apenas numa igreja que irá servir você, mas pense em uma igreja onde você irá servir a comunidade. Em sétimo lugar, observe o ânimo dessa igreja, o espírito dessa igreja. Procure uma igreja que equilibre seriedade espiritual com alegria genuína. Veja se essa igreja é uma igreja alegre, uma igreja vibrante. Eu sei que a alegria não tem a ver com a altura da música, com o estilo de música que é cantada na igreja, mas eu sei o que é uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja avivada.
Filipenses capítulo 4, verso número 4 diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então veja se essa igreja demonstra espiritualidade, vibrante, alegre, se é um lugar de adoração, onde você tem alegria, mas também tem reverência. Perceba se essa igreja reflete uma alegria profunda em Cristo, sem superficialidade. Em oitavo lugar aqui nas nossas dicas, peça recomendações, pesquise, converse com alguém, converse com um líder seu, um pastor seu, peça recomendações de igrejas na cidade onde você está, para o lugar, para o bairro onde você está indo morar. Observe as ferramentas online, você pode observar o Instagram, a página, o site dessa igreja. Agora, é preciso também que eu te lembre que o site ou a aparência do prédio não determinam a saúde espiritual de uma igreja. Às vezes nós nos encantamos com a estrutura, com o site que é muito elaborado, mas não se engane com isso. Você precisa estar lá para entender que nem sempre a aparência vai determinar a saúde espiritual da igreja. Priorize a doutrina acima da estética. Em nono lugar, visite e avalie com paciência. Vá, visite a igreja, experimente, esteja com aquele povo, visite mais uma vez antes de você tomar a decisão. Participe do culto, fique um pouquinho mais antes do culto e chegue um pouquinho mais cedo, para que você possa interagir com essa igreja e ver se você se sente acolhido e se você se sente desafiado a crescer. E então ore pedindo discernimento ao longo desse processo, na escolha de uma igreja. Então, querido, para que nós possamos concluir, encontrar uma boa igreja é sim desafiador, mas vale muito a pena o esforço. Você não está apenas procurando um lugar para frequentar, você está procurando uma família espiritual onde você possa crescer, servir e glorificar a Deus. Você não está apenas escolhendo uma igreja, eu preciso repetir isso, você está escolhendo uma família espiritual. E lembre-se, você não precisa de uma igreja perfeita, você precisa de uma igreja fiel, uma igreja que ame você e que principalmente ame a Deus. Então, ore, avalie e então se comprometa. Se comprometa com a família de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 24 diz: e consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora, nesse momento, é exatamente a oportunidade que você tem de dar o próximo passo e encontrar o lugar que Deus já preparou para você. E a minha oração, o meu desejo é que você encontre uma igreja saudável, uma igreja para você ser, pertencer, servir e crescer em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa jornada e eu espero que você encontre uma igreja que seja uma bênção na sua vida e onde você possa ser uma bênção na vida dessa igreja também. Um forte abraço e até mais.